Muito bem, meus queridos, nós vamos continuar dando sequência à nossa playlist sobre a história da igreja no Brasil e hoje nós vamos falar sobre o movimento pentecostal, do seu nascimento até a chegada no Brasil e as principais instituições que têm como base esse pensamento. E para nos dar uma ajuda sobre essas questões, convidamos o professor José Jorge Damasceno, que é doutor em História, e vai nos dar essa contribuição. Espero que gostem, vejam até o final, compartilhem, assinem o nosso canal e continuem nos ajudando a difundir o nosso conteúdo. Estejam à vontade, aproveite o nosso conteúdo e até o próximo vídeo. Bom, cumprimentos, atendendo a convocação do meu colega e irmão Moisés, estou aqui para discutir um pouco, ainda que introdutoriamente, a história do pentecostalismo, a história do protestantismo, procurando, no meu caso, expor um pouco da história do pentecostalismo. É evidente que nos falta tempo e documentação para fazer uma exposição sistemática, bastante clara, daquilo que nós chamaríamos de história do protestantismo, com ênfase na inserção, vamos dizer assim, do pentecostalismo, sobretudo entre aquilo que nós convencionamos chamar de pentecostalismo, de protestantismo histórico, visto que nos falta um feixe sistematizado de documentos, de fontes que nos permita expor com mais riqueza de detalhes e informações o desenvolvimento dessa ideia, das manifestações pentecostais e como elas influenciaram no processo de crescimento, desenvolvimento do protestantismo como um todo e do protestantismo pentecostalizado, vamos dizer assim, em particular. É evidente que nós estamos tratando, claro, do protestantismo, ou seja, daquele grupo que, conforme a pregação de Lutero, descola da Igreja Romana e passa a ter vida própria, digamos assim, passa a se constituir enquanto igreja, né? É lógico que, apesar do Concílio de Trento, já depois de quase 40 anos de idas e vindas, digamos assim, muito a contragosto, aceitar a ruptura, aceitar aspas, o cisma provocado, fecha aspas, provocado pela estrepitosa pregação de Lutero e
a sua recusa em se retratar perante a dieta convocada por Carlos V, mas, de qualquer sorte, a Igreja Romana sempre considerou os cismáticos, né, como hereges, assim como tratou os valdenses, os hussitas e o Savonarola, tantos outros que de algum modo se ergueram contra aquilo que a Igreja constituiu como dogmas, né, indiscutíveis, e que ao cristão só cabia se render e cumprir. Então, é desse grupo que ganhou o epíteto de protestante que nós estamos tratando, né? Então, a gente não precisa recuar muito no tempo para poder desenvolver essa exposição introdutória. Bom, é preciso também deixar claro que o que nós temos de fontes literárias, históricas, estão, digamos assim, pelo modo de fazer história, sobretudo aquele modo positivista que marca o século XIX e que estabelece determinados parâmetros para que a história seja feita, seja escrita, né? Então, documentos oficiais. Bem, então, é fato que a história do protestantismo e a história dos movimentos que desencadeia o que mais tarde nós chamamos de movimentos pentecostais ou pentecostalizantes não se enquadram nestes parâmetros de construção de uma fonte histórica estabelecidos pelo positivismo. Não são documentos oficiais, não estão em arquivos do Estado, né? E não passariam de crônicas que, em geral, laudatórias, heroicizantes, e que estabelece aquela ideia de que uma pessoa ou um grupo de pessoas de per si configuraria a história de um determinado movimento que não é considerado pela história. É preciso ficar claro que ainda hoje, quando se fala em igreja do ponto de vista oficial, autoridades eclesiásticas, está se falando da Igreja Romana, né? Quando se diz que uma determinada cerimônia foi assistida por autoridades civis, militares e eclesiásticas, estas autoridades eclesiásticas são autoridades reconhecidas como tais por pertencerem à Igreja Católica Romana. Isso, em geral, em países como Portugal, Espanha, Brasil, que são tidos, e a maioria dos países latino-americanos, desde o México, aliás, a totalidade dos países americanos, desde o México até a Argentina, que são de origem
de colonização hispano-luso-hispânica e que tem como fio condutor de tal colonização o catolicismo como religião oficial do Estado. Então é essa religião que produz documentos, é essa religião que produz história de acordo com os parâmetros, digamos assim, demarcadores do início da história enquanto ciência do passado. Note bem, a história nasce assim, ela nasce como ciência do passado, né? Estudo do passado. Não chega nem a ser ciência, é estudo do passado. Ela depois de muitos embates, ela ganha ou se apropria da sua cientificidade e a consolida lá pelos meados do século XX. E nós estaremos aqui, nesses primeiros momentos, falando de histórias que transcorrem, na melhor das hipóteses, para não esticar muito, a partir do século XVIII. É uma data arbitrariamente fixada, não é? Para que não haja um esticamento maior. Mas se vocês forem ver um verbete da Wikipedia chamado pentecostalismo, vocês vão perceber que eles esticam, digamos, esses, aspas, antecedentes históricos até não poder mais, até Irineu, né, Eusébio de Cesareia, enfim. Então eles recuam e claro, isso faz um sentido. Quem escreveu esse verbete, normalmente a Wikipedia não diz quem o fez, ou pelo menos não fica claro, tem um propósito, né? Os pentecostais, eles sempre defenderam que o seu movimento não é um movimento de ontem, mas sim de anteontem. Se liga historicamente, vamos dizer assim, ao evento ocorrido em Jerusalém, mais ou menos no ano 34 a 35, né, dependendo, 50 dias após a ressurreição a Páscoa. 50 dias após a Páscoa, né? Isso está narrado em Atos capítulo 2, tem o seu preâmbulo em Atos capítulo 1, quando Jesus ressuscitado concita aos seus discípulos que fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos do poder, recebam o novo Consolador que ficará com eles, né, até o fim dos tempos. Então os pentecostais, eles procuram remeter o seu movimento a este momento da história da igreja. Então daí justificar-se a esticada da corda, né, para tentar amarrar no cenáculo de Jerusalém dos primeiros 40 anos do primeiro século, né, até os nossos dias, né? Então daí a justificativa de tentar fazer uma linha que conecte aquele momento da igreja se iniciando ao momento atual, para que tal movimento sinta-se legitimado, né,
não só de si para consigo, mas dos fiéis e junto aos fiéis e, por conseguinte, junto àqueles que sejam convocados a formar parte a tomar parte do movimento. Então essa é a razão que explicaria a tentativa que o autor desse verbete faz para conectar digamos, o movimento pentecostal, entre aspas, moderno, ao evento bíblico inicial. Bom, dessa maneira, a gente poderia dizer, nesse primeiro momento de introdução, que após os movimentos encetados, desencadeados pela reforma luterana, há um espalhamento desses reformados, um surgimento de um grande número de lideranças, entre estes os mais conhecidos. A gente poderia citar, evidentemente, Lutero, né? Calvino na França / Suíça, Lutero na Alemanha, e evidentemente que não é esta Alemanha que nós conhecemos hoje, geopoliticamente falando, uma vez que esse Estado alemão ele só aparece no final do século XIX. A França, que está recém-saída, juntamente com a Inglaterra, de uma guerra longa, chamada Guerra dos 100 Anos, que colocou os dois novos estados em formação frente a frente, né? E Espanha e Portugal partem céleres para não só a consolidação da sua expansão colonial, mas sobretudo com o grande objetivo de combater a reforma, né, no sentido de evitar que ela alcance as suas possessões ultramarinas, né? Então todo o esforço de Portugal e Espanha, a partir daquilo que se chamou contra-reforma, utilizando-se do braço, dos tentáculos do Santo Ofício, era evitar de toda maneira, a qualquer custo, que o germe, entre aspas, da reforma alcançasse as possessões ultramarinas. O colega Moisés, o professor Moisés, falou em vídeos anteriores acerca da chamada Confissão da Guanabara, que é exatamente um dos episódios relacionados a esse esforço da Igreja Católica em impedir que quaisquer elementos reformados fincassem raízes nas áreas de suas possessões. Isso vai se desenvolvendo, e a despeito de todo o esforço de Roma, né, da assim chamada Santa Sé, em impedir tais avanços, eles acabam acontecendo de forma bastante segmentada, mas em alguns espaços com profundidade suficiente ao ponto de irradiar
para outros rincões da terra o Evangelho reformado. E como um dos muitos resultados daquilo que na Europa se chamou de guerras religiosas, que foram várias, em vários momentos, né? Uma das mais sangrentas, a do século XVII, né? Envolvendo a Inglaterra e a Casa Real dos Tudor, né? Grupos são dispersos, sobretudo para os novos processos coloniais desenvolvidos pelo Reino Unido, que é o que nós mais tarde viemos a conhecer como Estados Unidos da América do Norte. E é exatamente o protestantismo vindo dessas guerras religiosas que vem para o norte da América encontrar, entre aspas, paz, é precisamente esse grupo que, ao crescer, se arraigar e se desenvolver enquanto movimento protestante histórico, como assim chamamos, vai, como nós dissemos, irradiar para vários outros pontos do mundo, inclusive da própria Europa, um movimento de retorno e de reforço daquelas áreas, daqueles países, né, daqueles grupos que na Europa e mais tarde na América que aderem ao Evangelho reformado, né? Então, nesse primeiro momento, a gente poderia concluir dizendo que é da Europa conflagrada em grande parte por causa do embate entre reformados e contra-reformados, que nascem uma parte considerável, né, que não é só, mas uma parte considerável do protestantismo que moderno, digamos assim, que nós acabamos conhecendo aqui no Brasil, que são os Estados Unidos. É preciso também notar que não vieram para os Estados Unidos apenas, ou para as 13 colônias, né, para usar o termo adequado para o momento, não vieram para as 13 colônias apenas protestantes, impulsionados, expulsos, né, de seus países, de suas regiões, pelas guerras religiosas, mas também judeus, mas também católicos. Todo o sul dos Estados Unidos, por exemplo, e diga-se de passagem, é de onde emerge aquilo que a gente chamaria de fervor missionário, é uma região fortemente, com a presença bastante forte do catolicismo, né? As Carolinas, a Virgínia, aquela região da Maryland, então uma boa parte do sul dos Estados Unidos não só tem o mesmo, digamos, caráter colonial das demais colônias europeias, sobretudo as ibéricas, quanto tem uma presença protestante reformada bastante considerável. Então, esse primeiro momento da introdução fica por aqui. Espero que tenham gostado. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, ativa as notificações e nos siga nas nossas redes sociais.